tô prestes a falar com a Giovana Miranda. Ela é head de mídia de dados na PepsiCo. E o que eu quero entender com ela, principalmente, é como é que ela integra diferentes funções numa cadeira só. O meu principal objetivo no meu time dentro também da PepsiCo é conectar os assuntos. E como ela opera no dia a dia para manter todos os produtos da companhia com share of mind lá em cima. Não é uma coisa natural dela sempre estar pensando nas marcas, mesmo que ela ame e seja uma consumidora ávida daquele produto. Nosso trabalho é relembrar constantemente. Como é que ela pensa estratégia de conteúdo para um gigante como esse? A gente vai menos construir algo imposto e que interrompe a experiência e mais vamos colocar as marcas dentro de conteúdos que são relevantes para aquilo que as pessoas já querem ver e consumir. E principalmente o segredo dela para colocar marcas como Cheetos, Doritos e Ruffles na casa de quase todos os brasileiros. Em vários momentos da sua vida e durante o seu dia, os nossos produtos se relacionam. Café da manhã, você pode tomar o seu Todd gelado, um snackzinho. Então, acho que é importante como a gente se relaciona. Meu nome é Rafa Velar, fundador e CEO da Brand Lovers AI, e esse é mais um episódio do CMO Playbook. Antes de mergulhar nos insights de hoje, uma pausa rapidinho. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você saber sempre que a gente liberar um conteúdo novo. Posta nos stories e me marca em @avelarrafa, que eu vou repostar. E agora, bora de volta pro episódio. Gi, quando eu olho pra tua trajetória, eu acho que tem uma característica marcante, que é a integração de diferentes funções dentro da comunicação, dentro do marketing. Quando a gente pega até a tua posição atual, né? Eu vou até ler aqui. Head de mídia, promoções, live experience e dados. Eu queria que você ajudasse as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, nossos pares, amigos e amigas, a justamente entender um pouquinho como você enxerga essa sua posição. Porque eu acho que hoje um dos grandes desafios que um executivo ou uma executiva de marketing tem é justamente essa fragmentação dos assuntos, da mídia e dos pontos de contato com o cliente. Então, como é que você que está claramente sentada numa cadeira de integração da comunicação, como é que você tem pensado o teu papel? Não, perfeito. Eu acho que o meu principal objetivo no meu time dentro também da PepsiCo é conectar os assuntos e diminuir fragmentações, eliminar barreiras e fazer com que todo mundo tenha um objetivo único. Então, como a gente tem uma visão holística do negócio e a gente cuida de todas as marcas de foods e snacks, acho que é mais fácil para nós, com essa visão integradora, trazer também as provocações certas para que todo mundo caminhe junto. Então, acho que dentro do time, né, como você falou, tem muitas disciplinas diferentes. Eu sinto que a gente tem uma responsabilidade clara de criar uma jornada do começo ao fim, então end-to-end, que a gente chama, que realmente consiga ter esse objetivo final e a gente consegue medir isso e trazer para os times dessa maneira, para que todo mundo consiga conectar e olhar isso do começo ao fim. Perfeito. E pegando o gancho aqui que você falou desse único ponto, né, e essa agregação, acho que tudo isso combina na experiência do cliente que tem com os produtos da PepsiCo, que são justamente os produtos, o ponto de venda e etc. E falando de alguém como você que cuida do portfólio de salgadinhos da marca, que, enfim, a gente estava conversando um pouquinho antes, são 20 e poucos produtos, 20 e poucos bens que o cliente pode comprar, mas pegando só os 4 maiores aqui, Cheetos, Lay's, Ruffles e Doritos. Sim. O que são as estratégias que vocês hoje fazem para poder blindar um pouco a categoria? São todos produtos com marcas fortíssimas, né? Sim. E, obviamente, profit pools e shares de mercado relevantes. Sim. Como é que hoje vocês fazem para defender a posição desses produtos, que são líderes, se não em todos, mas na maioria dessas categorias? Não, perfeito. Eu acho Falando aqui de posicionamento e território, talvez, tá? Posicionamento e território. Eu acho que a primeira coisa é o produto ter qualidade, né? A gente tem toda uma cadeia sustentável de agricultura mesmo, que eu acho que garante a qualidade do que a gente está entregando. Então, eu acho que esse é o ponto base, que as pessoas tenham uma boa experiência consumindo os nossos produtos, né? Às vezes é crocância, sabor, aromas, às vezes é um portfólio robusto também, onde tem variações de sabor e etc., que é super relevante para o consumidor. Mas quando a gente fala de marca, eu acho que é onde a gente ganha o jogo, né? A gente tem... A PepsiCo está há mais de 70 anos no Brasil. No Brasil só? 70 anos? Não, 70 anos de empresa como um todo, né? Aqui no Brasil a gente trouxe marcas dependendo do tempo, né? A gente foi construindo. Então, por exemplo, o Lay's é uma marca jovem, que a gente chama, tem mais ou menos 10 anos enorme no Brasil. Estados Unidos, né? Enorme nos Estados Unidos, mas aqui ela é mais recente. Então,
quando a gente fala das marcas que a gente constrói um legado, que são marcas icônicas, né? São marcas que as pessoas amam e se relacionam. Então, eu acho que esse cuidado com o que cada uma representa é muito importante. Então, a gente tem os atributos de cada uma também. E você falou as 4, né, maiores, e cada uma delas tem diferentes propósitos. E elas também se relacionam com diferentes territórios. Então, por exemplo, Lay's está muito relacionado com o território de futebol. A gente até brinca, a gente tem a frase, né, o claim que é no Lay's, no game. E em português a gente fala tem Lay's, tem jogo. Perfeito. Na tradução, né, ficou melhor. Nos Estados Unidos o território é futebol também? Ou... Também. Tá. A gente patrocina, por exemplo, Champions League, e agora a gente é patrocinador da Copa do Mundo, né? Então a gente vai estar ano que vem pela primeira vez, e depois, quando a gente tiver a Copa do Mundo feminina também aqui no Brasil. Então, Lay's, por exemplo, se relaciona muito com esse território, ele tem esse claim, a gente tem um time, né, de embaixadores da marca, tem o Thierry, tem o Beckham, tem o Messi, então é muito legal. Agora, quando só você nome pequeno, né? Só nome pequeno, né? Quase ninguém conhece. Tá bom. Mas quando você fala, por exemplo, de Doritos, tem a ver com self-expression, tem a ver com ser bold, ser ousado, corajoso, relevante. Então entra em outro território, em outro muito gaming, né? Também tem gaming. Sim. Então eu acho que cada uma dessas marcas tem a sua fortaleza, a sua força e vem trabalhando há muito tempo, né? Cada um desses territórios, mas também momentos de consumo. Então, eu acho isso muito legal. Cheetos, por exemplo, está muito relacionado com entretenimento, com a parte também de streaming. A gente fez parceria com Netflix recentemente. Então, eu acho que é muito legal como elas estão nesses demand spaces, que a gente chama, e nesses momentos relevantes para as pessoas. Agora, é muito interessante ver a tua resposta, porque eu acho que a gente acaba conectando a primeira com a segunda, né? Uhum. Então, a gente primeiro, a gente fala da importância da integração no canal e que isso tudo termina num bom produto que está na mão do cliente. Depois a gente fala do posicionamento, territórios, etc., que é a maneira como o cliente fica sabendo, como se conecta com uma ocasião de consumo que ele valoriza ou que faça parte da vida dele. Isso tudo combina num número impressionante, que é a taxa de penetração nos lares brasileiros dos produtos da PepsiCo, né? Que é acima de 90%, ou seja, 9 em cada 10 lares brasileiros tem um produto de vocês na prateleira, no estoque, na dispensa. O que você acha que explica não só um número tão alto, mas a manutenção desse número alto há tantos anos? Qual é a tua visão? Se alguém está ouvindo a gente, admira o que a Pepsi construiu, você está lá dentro e pode dividir um pouquinho como vocês pensam isso e o que você acredita que move penetração de households. O que é um pouquinho a tua visão? Eu acho que a PepsiCo tem essa construção de legado, de marcas que as pessoas realmente amam e faz parte de toda a vida delas. Então, vamos supor que desde pequeno você tinha a sua lancheirinha e você levava de alguma forma para o colégio os produtos da PepsiCo e você se relacionava com essa marca desde pequeno. Depois, com o tempo, por exemplo, em vários momentos da sua vida e durante o seu dia, os nossos produtos se relacionam. Então, café da manhã, você pode tomar o seu Toddy gelado ou levar um todinho. Todinho foi tão grande na minha infância, mas tão grande na minha infância. Não, eu amo todinho, assim, até hoje eu tomo bastante todinho. Confissões aqui, mas eu acho a geladeira da PepsiCo deve ser um horror, né? Ah, maravilhoso. A H2O, amo H2O também, sempre tem Pepsi Black, mas eu acho que a gente também tem essa penetração tão alta, 9 a cada 10 lares, porque os nossos produtos, eles se relacionam em diversos momentos da sua vida e momentos do seu dia. Então, que nem eu falei, o café da manhã, você pode tomar, por exemplo, aveia Quaker. Então, né, as pessoas gostam de tomar um café da manhã reforçado, a gente tá falando de nutrição. Mas à tarde, naquele momento mais de indulgência, eu tô com fome, 3 horas da tarde, quero fazer aquele lunch break, um snackzinho, você vai pegar os seus Cheetos, sabe? Ou para as pessoas que gostam de batata, abrir uma Ruffles churrasco, que eu amo. Então, eu acho que é importante como a gente se relaciona de diversas formas com as pessoas, em diversos momentos, e eu acho que os nossos produtos estão adequados para esses espaços e para esses momentos de consumo. À noite, por exemplo, você está assistindo seu seriado favorito, seu filme, você também quer ter um momento ali pós-jantar, eu ainda tô com fome, quero uma coisinha ou outra, você também vai lá, pega o seu salgadinho favorito. Então, eu acho que
Acho que tem muitas oportunidades nas quais os nossos produtos respondem, né, a um desejo, ao momento que as pessoas estão ali buscando. E por isso que eu acho que a gente tem 9 a cada 10 lares de penetração. Super interessante te ouvindo falar aqui. Se a gente fosse desenhar uma matriz para explicar a penetração, acho que um componente básico para você ter uma penetração dessa magnitude seria, por exemplo, cara, no eixo X você tem, sei lá, não precisa nem ser eixo, mas quadrantes, né? Quantos momentos da sua vida aquele produto faz sentido, né? Então, o portfólio de produto da PepsiCo faz sentido quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é um jovem adulto, quando você é um adulto, sei lá, consolidado, quando você tá numa idade mais sênior. Então, assim, cara, uma casa que tenha alguém mais idoso, um adulto maduro, um adolescente, uma criança, todo mundo pode consumir, né? Exato. E do outro lado, essas pessoas podem consumir de manhã, de tarde e de noite. Então, acaba que você tem muito mais vezes e muito mais oportunidades de entrar em contato com a marca. Super interessante. São produtos plurais e muito convenientes também nesse sentido e democráticos. Então, eu acho que isso também facilita muito o consumo. Perfeito. Agora, dando um passo para trás, falar de outras experiências profissionais tuas. Por exemplo, a Vivo é outra marca que é muito forte dentro de telefonia, mas bem diferente tanto da Pepsi quanto, por exemplo, da Web Motors, que você passou e que aí é 100% digital. Sim. E como é que você acha que uma carreira plural, onde você teve diferentes experiências, pô, Web Motors, uma empresa nativa digital, a Vivo, uma empresa que tem a marca fortíssima, mas num outro setor super competitivo e bem diferente em termos de padrão de consumo, somado na Pepsi, como é que você acha que isso tudo te formou uma executiva talvez mais completa e mais preparada para desafios 360 de uma cadeira de integração como a sua? Eu acho que existe um sweet spot, por assim dizer, entre você ficar bastante tempo numa empresa e você entender o momento certo também de mudar. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar bastante tempo nas empresas porque eu realmente me apaixono pelo negócio. Eu acho que quando você também quer um nível de aprofundamento, você precisa ter anos para você entender a fundo do negócio, você se conectar com diferentes áreas e dependendo do tamanho da empresa, tem também o tempo de aprendizado que você precisa se dar para você de fato entender daquilo, Claro. entender dos números, entender dos objetivos, dos consumidores, dos produtos e etc, da cadeia e tudo mais. Então, na minha carreira, eu sempre balanceei muito entre ficar longos períodos e entender o momento certo de sair. Eu fiquei quase 7 anos na Vivo, foi bastante tempo, foi onde eu comecei mesmo a minha carreira. Eu comecei de estagiária lá, dentro de uma área de branding. Eu cuidava de iconografia, do logo, entender se o vivinho podia ser o roxo púrpura ou qual que era o tom certo que a gente ia colocar nos anúncios impressos, por exemplo. Tinha todo um guide de marca. E foi muito importante essa bagagem, esse início para mim, para entender uma marca fortalecida, entender quais eram as barreiras, o propósito, o posicionamento, que podia falar, quais eram as mensagens, para entender que você precisa blindar as marcas, né? Você precisa fazer com que elas tenham consistência. Eu aprendi muito isso nesse início. Depois entrei em propaganda lá dentro, no momento que também propaganda era muito dividido entre o que era offline e o que era online. Sim. E foi muito importante porque na Vivo, até hoje, né, você trabalha com grandes agências de publicidade que têm os melhores criativos. E você entra em reuniões de brainstorm, de apresentamento de conceito, que brilha o olho, ainda mais que estava começando, brilha o olho trabalhar com gente tão talentosa, tão boa, aprende muito. E a Vivo é uma empresa gigante, multinacional, é um transatlântico, até brincava para falar sobre isso, que te ensina também um pouco sobre hierarquia, te ensina sobre corporativismo, te ensina sobre postura em reuniões, te ensina diversas coisas, a entender, né, quais são as ladeiras de crescimento, quais são o que você precisa fazer para chegar lá. E em propaganda eu acho que eu aprendi muito sobre esse ecossistema lá dentro. E pude trabalhar em grandes campanhas desde cedo, assim. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu entendia que era muito importante, ainda mais por eu ter começado a carreira lá, a me desafiar para ter uma visão um pouco fora e talvez mais digital. Porque a Vivo, sim, é uma empresa extremamente digital e foi construindo isso, mas não era o DNA. Então,
foi muito, muito legal e muito importante eu ir para uma empresa menor, que era a Web Motors. Era menor, mas era do Grupo Santander, então tinha todo um ecossistema gigantesco também por trás. Para eu ter uma perspectiva de uma empresa que você é essencial, porque cada uma das pessoas que está lá faz muita coisa ao mesmo tempo e tem um papel fundamental na construção. É como se você fosse realmente dono Sim. do negócio. Eu sentia que eu era dona ali, junto com, obviamente, meus pares e todo mundo, todas as equipes, mas parecia que o negócio da Web Motors era minha vida, assim, eu adorava mesmo. Eu cheguei a ficar até 2, 3 horas da manhã, às vezes, na empresa, virando noite para a gente lançar um produto no dia seguinte. Então, sentava do lado de desenvolvedores e me deu uma perspectiva que além de publicidade, porque eu estava trabalhando com tecnologia, produto, essa parte digital, assim mesmo. E foi muito, muito, muito importante ter essa perspectiva, porque você também começa a se moldar e entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu preciso realmente ter de bagagem para depois direcionar onde eu quero seguir crescendo. E aí, ainda fui para o TikTok, depois de 6 anos que eu trabalhei na Web Motors, também fui para o TikTok, ter uma perspectiva de veículo. Sempre fui cliente, mesmo na web, mesmo na Viva, eu era o anunciante. E aí ter a cadeira quando você precisa, na verdade, entender de um veículo e você precisa convencer um anunciante, eu entendi também quão desafiador era isso, porque você cria muito do discurso que depois precisa fortalecer a marca para as pessoas de fato quererem colocar dinheiro ali, quererem anunciar na plataforma, ou entender o potencial daquilo para as comunicações que tem dos produtos. Então, foi muito, muito importante para mim ter esse viés também, e ainda numa cadeira que era América Latina, então, no dia a dia, usando inglês, usando espanhol, conversando com outros países, numa empresa global, chinesa, também te dá uma bagagem diferente, assim, sobre cultura e tudo mais. Então é importante tudo isso. Agora, pegando o gancho do TikTok, porque acho que não só é uma experiência muito diferente por você estar do lado do veículo e não do anunciante, que acho que de agência você nunca foi, né? De agência não. Mas então, pô, é o segundo do tripé, digamos assim, é o veículo. Agora, também por ser Latam. E acho que quando você tá numa cadeira dessa, pelo menos quando eu falo com amigos meus, amigas minhas, isso também dá uma perspectiva muito única de olhar para como o brasileiro reage a tendências mais internacionais versus talvez o que a América Latina que fala espanhol, de como ela trate. E acho que cada país tem suas nuances, acho que Colômbia é um país muito diferente do México e assim por diante, mas o que na sua visão tem de interessante do que deu para aprender sobre como o brasileiro reage às principais tendências que estão moldando o mundo hoje? Eu acho que o brasileiro, ele é um early adopter. Tá. A gente é um país muito conectado, né? A nossa população é digital e ela também consome muito redes sociais, por exemplo, né? Ou plataformas de conteúdo online. Só um parênteses aqui disso que você trouxe. Eu li um relatório semana passada para construir isso no teu ponto. O brasileiro é o país número 1 do mundo percentualmente em adoção de ChatGPT. Não sei se vocês sabiam disso. Sim. Não existe nenhum outro país que percentualmente da população total, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, são quase 55 milhões de usuários de ChatGPT. É o maior número do mundo, tá? Os Estados Unidos tem um número parecido com o nosso, só que os Estados Unidos tem mais gente, então ele é o segundo colocado. Só fun fact aqui. O brasileiro, eu acho que talvez a gente esteja até menos numa questão de reação e talvez a gente esteja ditando muitas tendências. Então eu acho que o Brasil tem esse caráter digital, de conexão, de adoção de tecnologia muito rapidamente. Que você não via em outros lugares, às vezes. Não via em outros lugares, e tem uma questão também do consumo, de como a gente consome, que também é muito digital. Então, até a parte também de live marketing, ou do que a gente está vendo agora de tendências de compra por meio de conteúdo e tudo mais online, o brasileiro, ele também dita tendências nesse sentido, assim, ele entra e mergulha de cabeça nisso, e eu via muito isso na minha cadeira do TikTok, a importância, né? Então, por exemplo, também até a economia de creators. O Brasil tem um número absurdo de criadores de conteúdo, né? Então, eu acho que
olhando para isso, a gente não só é o early adopter de tecnologias que vêm para cá, como a gente também dita tendências e a gente também molda consumo, comportamento e cultura. E a cultura brasileira também está sendo cada vez mais adotada e adorada externamente. Então a gente via muito isso no TikTok, assim. Que legal. E acho que o Brasil, ele tem mesmo esse lugar, né? Eu tenho algumas experiências pessoais. Acho que vira e mexe quando eu falo com gringos aqui pela Brand Lover, sejam eles investidores institucionais que estão olhando para eventualmente colocar capital aqui na empresa, ou então times de produto, por exemplo, a gente tem muita interface com times de produto da Meta, do Google, do TikTok, com os times globais de Palo Alto. E às vezes quando eu abro para eles, que a gente tem, hoje, eu olhei o número de manhã, 321 mil influenciadores que usam o nosso aplicativo no Brasil, eles não acreditam. Às vezes as pessoas me rebatem, eu não sabia nem que tinha 300 mil influenciadores no total no Brasil. Quanto mais no app da Brand Lover. Sim. Então, cara, eu acho que é isso. O brasileiro, ele adopta das coisas, ele é digital. Acho que conteúdo, redes sociais, é quase a infraestrutura pela qual a gente se relaciona, se informa, se educa, se inspira. Virou uma coisa muito única no Brasil, né? Com certeza. Que tipo de oportunidade você acha que isso cria para alguém que tá numa cadeira como a sua, de liderando essa transformação na mídia? O que tem passado pela sua cabeça nesse momento do tempo? A gente fala muito na PepsiCo do poder da influência, não só de nomes grandes, mas de micro e nanos influenciadores. Eu acho que é o antigo boca a boca, de uma maneira, né, digital e verdadeira do que as pessoas de fato estão consumindo e do tempo que elas gastam nas plataformas. Quando eu era do TikTok, tinha um dado super relevante que as pessoas passam 90 minutos no aplicativo, a 1h30, Impressionante. né, das pessoas consumindo, scrollando, vendo conteúdo ou aprendendo, descobrindo coisas novas. Então, a importância para as marcas de estar presente nesse conteúdo de maneira fluida, natural, é super relevante, porque é menos sobre fazer publicidade tradicional, é menos sobre propaganda ali dura, né, comercialzão, e mais sobre fazer parte dessas conversas de maneira nativa. Então, uma coisa que a gente fala muito e que a gente está transformando dentro de casa é como a gente enxerga conteúdo como mídia e mídia conteúdo. Interessante. O que você quer dizer com isso? Explica para quem está ouvindo a gente. O que eu quero dizer é que a gente vai menos construir algo imposto e que interrompe a experiência e mais vamos colocar as marcas dentro de conteúdos que são relevantes para aquilo que as pessoas já querem ver e consumir. Perfeito. Então, eu acho que é uma cultura que foca muito em entretenimento, né, e conteúdo relevante que é personalizado para cada pessoa. Então, se você gosta de futebol, por exemplo, e Leis quer falar sobre Leis, sobre futebol, provavelmente a gente vai estar dentro de um contexto certo, no momento certo e dentro de um conteúdo que seja adequado para o seu perfil. Sem interromper o usuário ali. Sem interromper, exatamente. Super interessante. E pegando o gancho nisso que você trouxe agora, porque eu não tenho dúvida que o mundo está passando por uma transformação gigante na forma como a gente consome informação e toma decisão em cima do portfólio de produtos que vai fazer parte da nossa vida dali para frente. Sim. Agora, falar disso a nível individual, ou seja, você entender uma transformação intelectualmente, de você conseguir mexer um gigante, né? A PepsiCo está em mais de 200 países. E aí eu engato aqui um pouco na segunda pergunta. O que hoje é global? O que hoje é local? Porque quando a gente fala de cultura tão diferente, de cenários até de consumo de mídia tão diferentes, com certeza isso implica um desafio, né? Eu imagino um time de mídia no Brasil tentando explicar, cara, para o global que aqui influência talvez seja mais relevante do que no país de origem. O que hoje é global e local? O que são algumas das dicas que você dá para algum amigo nosso ou amiga que está ouvindo a gente aqui e que também tem um desafio de lidar com essa dicotomia de ter marcas globais operadas no Brasil, mas que precisa também localizar e tropicalizar elas para ser bem sucedido, né? A gente é publicitário, então a gente inventa palavras, então eu vou usar uma aqui inventada, que é o glocal. Perfeito. Local é o famoso... Global e local ao mesmo tempo. Local. Tá então, bom. Muito bom. A gente tem marcas que precisam de consistência e alinhamento. Então, o cerne, o DNA dessas marcas, ela nasce de maneira global. E não adianta reinventar a roda, porque
precisa seguir esse caminho, e é isso que torna a marca tão forte e tão conhecida, e a experiência tão unificada. Então, se você viaja e você compra Sabe, vai ter a mesma experiência com o produto. a mesma experiência, e isso é uma fortaleza que não deve ser perdida. Mas existem maneiras de tornar esse conceito global com um tempero local que seja ainda mais relevante para as pessoas. Então, a gente falou bastante... Tipo Ruffles churrasco. Ruffles churrasco, exato. Tem a questão dos sabores que são testados a nível local. Então, a gente tem um time muito extenso que faz diversas pesquisas com o consumidor e entendem aromas diferentes que funcionam. E acho que um exemplo legal em relação a isso é portfólio de pimenta. A gente lançou pimenta mexicana no Brasil, que tá em vários produtos. Então, tá em Ruffles, tá em torcida, tá em Cheetos. E o tempero da pimenta no Brasil, ele é menos forte do que no México, do que nos Estados Unidos, porque pro paladar do brasileiro a gente precisou calibrar para que realmente fosse percebido como gostoso, apimentado, mas não tanto. Então, a gente até inclusive colocou nos nossos pacotes uma escala de picância para as pessoas entenderem. Não ficarem com medo do produto. Não ficarem com medo do produto, exatamente. Sendo que se você vai para os Estados Unidos ou para o México, por exemplo, é o oposto. Tem o Flaming Hot, que é super extra spicy. Então, é muito importante entender isso. As coisas não necessariamente vêm perfeitas. Você precisa analisar, você precisa entender e se aprofundar para pegar o bom do global, que é a tendência de alimentos apimentados, mas transformar isso para uma forma relevante do brasileiro. A gente está falando aqui de mexer um pouco até na composição do produto, né? Mas isso reflete também na maneira como você pensa a construção de marca nesse produto, nessa região? Sim, sem dúvidas. O Brasil é um dos mercados-chave para a PepsiCo e a gente está crescendo bastante ao longo dos anos e se tornando ainda mais relevante nesse contexto, mas a gente faz parte das conversas. Então, ao invés de pensar o global como algo que vem especificamente da sede dos Estados Unidos, o global é de fato trazer cada um dos países que vai compor esse racional e construir junto. Eu acho isso mais bacana, porque se a gente faz parte dessas conversas no início, de princípio, provavelmente o que vai ser esse conceito que todo mundo vai poder aproveitar, já vai ter um pouco desse tempero local na sua construção. Então, eu acho que isso é um espaço que o Brasil está ganhando cada vez mais, e eu vejo isso em outras empresas também, de Brasil compor, de fato, as cadeiras que vão decidir, né, cada vez mais esses posicionamentos e a parte criativa, como vai ser desdobrada. Interessante. E agora, pegando talvez a última derivada de que a gente não falou ainda, dessa trajetória do consumidor se relacionando com a Pepsi. Então, a gente já falou de produto, a gente já falou de marca, já falou de regionalização, já falou de um monte de disciplinas. A gente não falou de métricas. Uhum. E aí, quando eu olho tudo isso que a gente está debatendo, num dado muito tempo, você tem que medir para poder aprender, para poder iterar. Como é que você pensa a mensuração de tudo isso, né? Cabe subjetividade dentro, cara, de uma empresa como a PepsiCo, que está em 200 países, ou a padronização das métricas, cara, é uma lei dentro da empresa? Como é que vocês pensam a parte da mensuração toda do sucesso das estratégias de branding, do sucesso das estratégias mais para mexer sellout mesmo na ponta? Perfeito. Como é que vocês pensam isso tudo? Eu acho essencial estandarizar métricas, porque senão você não tem como comparar, você não tem como entender se aquilo foi bom ou ruim, se foi bem ou mal. E eu acho que a importância disso é essa construção mesmo de reportes unificados, de KPIs que vão ser os mesmos e de um acompanhamento em relação a essa medição. Então, na PepsiCo a gente faz muito esse esforço e a gente tem sim reportes que são estandarizados, a gente tem scorecards que são vistos a cada quarter, com todos os países imputando os mesmos números, e a gente olha principalmente em mídia os mesmos KPIs sempre, mas também uma parte de vendas, de incrementalidade, de lift, e não acho que cabe mais subjetividade. Até para mensurar, por exemplo, relevância de marca, a gente faz os brand lifts, a gente vê ad recall, a gente vê associação de mensagem. Então,
até para isso a gente torna mais científico, para a gente eliminar achismos e eliminar coisas que não são comparativas. Quando a gente pensa esse playbook de mensuração, muitas vezes a gente está mensurando essas coisas dentro de segmentos de mercado específicos, né? Então você quer saber se você cresceu no demográfico 18 a 24, você quer saber se você cresceu na região sul, você quer saber se você cresceu dentro de gaming. Isso, por muitas vezes, são formas diferentes de você segmentar o teu cliente, né? Então, demográfico, geográfico ou até comportamental. Sim. Hoje, o que são os fatores que mais importam para você quando você está pensando em segmentar a tua mídia, a tua estratégia? Você olha mais para o quê? Demográfico, geográfico, comportamento, uma combinação de todos? Como é que você, na cadeira de mídia, pensa a segmentação das tuas estratégias? Boa, e é muito legal essa pergunta, porque a gente vem se provocando muito a respeito disso. A PepsiCo tem um portfólio que é consumido nacionalmente e a gente cada vez menos olha para a questão demográfica. É menos sobre qual é o perfil, qual é a idade do nosso consumidor e muito mais qual é o contexto que ele está inserido, qual é a jornada que a gente precisa construir para a gente impactar de maneira relevante. Então a gente tirou muito dessa questão do 18, 25, 25, 34 ou acima disso e a gente abre um pouco o nosso leque, mas a gente personaliza muito de acordo com contexto e jornada. Tá bom. Então, tem uma questão regional, sim. Então, em alguns produtos ou portfólios tem até uma questão de distribuição. Então, a gente lançou um produto primeiro em São Paulo e depois no Sul. Então, obviamente, eu vou fazer uma mídia que seja com esse target regionalizada. Mas quando eu olho para onde eu personalizo, tem muito mais a ver com esse contexto. Quais que são os interesses, quais são os hábitos, qual é o tipo de consumo, né? O que ele se relaciona para eu criar uma mensagem que tenha a ver com isso. Então, eu olho muito mais para essa sinergia, para a construção da mídia, do que para outros fatores. Target mais antiquado, mas... Exato. E a gente expandiu bastante porque a gente entendeu também que o nosso portfólio ele é muito plural e não necessariamente tem essas divisões certinhas que a gente, na mídia, acha que faz muito sentido, mas na prática não é assim que se traduz. O cliente não olha para a ocasião de consumo pensando, eu tenho 18 a 24, Exato, né? Ele olha, tô vendo futebol, tô jogando o meu Free Fire, ou o que quer que seja. Exato. Isso foi um bom insight, assim, pra gente, que mudou bastante a maneira com que a gente começou a fazer a configuração e a compra da mídia. E acho que tem uma tendência também do intergeracional muito grande. As pessoas consomem independente da idade. Elas podem ter talvez um approach diferente para um tema, mas muitos dos temas eles estão navegando muito por gerações, independente da idade, que eu acho que é super relevante também para a gente observar esse comportamento e saber como se adequar a isso. Perfeito. Também. Ouvindo você falar, sabe o que isso me remete? Você pega uma empresa como a PepsiCo, abrangência nacional, né? Já falamos aqui, 90% de penetração nos lares. 9 em cada 10 brasileiros têm um produto de vocês na despensa. Você pega essa pluralidade dos momentos de consumo, né? Você tem, cara, o meu avô consumindo um produto da PepsiCo e, assim, o meu enteado, o meu sobrinho consumindo um produto da PepsiCo. Você precisa estar no Brasil inteiro, em várias gerações, e acho que hoje quando a gente pensa essa escala, a gente pensa digital, né? A gente pensa conteúdo, a gente pensa esse tipo de coisa. Como é que você pensa essa jornada do consumidor assistida, que eu quero dizer, impulsionada, né, por consumo de conteúdo hoje? O que você acha que é o papel do conteúdo? O que são as oportunidades que você vê para marcas de bens de consumo como vocês, que precisam impactar tanta gente no Brasil inteiro, o tempo inteiro? O que você acha que é o papel de conteúdo e da internet nisso tudo? Eu acho que tem dois diferentes apelos que podem ser relevantes. Tem a questão do infotainment, basicamente de você ser informativo e você trazer de fato um conteúdo, uma informação relevante para as pessoas e elas poderem aprender com isso. Então acho que isso é uma vertente. Seria análogo aqui, por exemplo, eu chegar em casa hoje, fazer uma receita de guacamole que o Doritos cai perfeito ali dentro, como se fosse isso. Exatamente. Você pode de alguma forma ser mais informativo para dizer, essa receita vai bem com, eu não sei, esse tipo de tempero ou para esse momento de consumo. Ou você também pode ir para um lado de entretenimento.
em si, que é quando você faz as pessoas sentirem algo. Então, você pode trazer humor, você pode eventualmente trazer um sentimento de nostalgia, né? As pessoas se relacionam muito com Elma Chips, a gente tem promoções, as pessoas podem ganhar prêmios na hora, então você cria uma experiência relevante para as pessoas. Eu acho que é muito importante que a marca entenda que ela ou pode ter um caráter mais informativo e você está ajudando as pessoas com alguma coisa que é importante para elas, ou fazer elas sentirem algo que seja relevante e se divertirem com a sua marca, ou criarem um vínculo emocional ou de humor, e que isso torna a vida delas um pouco mais leve, por exemplo. E falando aqui desses vínculos, dessas diferentes formas de construir marca, quando a gente pensa mercado de snacks, mercado onde vários dos produtos da PepsiCo estão inseridos, o que na sua experiência foi mais eficaz em criar diferenciação? Vínculos emocionais ou benefícios funcionais do produto? Como é que vocês pensam um pouco essa dualidade dentro da Pepsi? Porque, assim, com certeza existem características funcionais do produto, ele é crocante, ele é salgado, ele tem esse sabor, e do outro lado você tem vínculos emocionais, tipo, sei lá, essa é a marca que patrocina o meu Rock in Rio e eu vejo o meu artista favorito, ela patrocina o meu esporte de esportes favorito e, Sim. cara, eu amo essa marca porque ela é endêmica do meu setor. O que na sua experiência tem sido os debates interessantes que vocês passam internamente na empresa de como alocar a comunicação? É um desafio grande, porque nós publicitários, a gente tende a achar que as pessoas de fato pensam nas nossas marcas. Elas não pensam. A gente tá pensando na família, nos filhos, no cachorro, no estudo, no trabalho. Não sobra espaço para as pessoas falarem: hoje acordei, lembrei da marca. Então, é importante gerar lembrança constante, porque as pessoas têm outros inúmeros temas e assuntos que são relevantes para elas. Então, quando a gente fala de relembrar, precisa da frequência, precisa de constância e precisa de consistência também. Então, eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa, eu tenho que ser conveniente, eu tenho que estar com preço adequado, eu tenho que ter um sabor legal, mas eu preciso literalmente estar presente para a pessoa olhar e falar, tá bom, vou consumir, vou comprar, porque não é uma coisa natural dela sempre estar pensando nas marcas, mesmo que ela ame e seja uma consumidora ávida daquele produto, o nosso trabalho é relembrar constantemente. E eu acho que não existe uma receita de bolo entre esse vínculo emocional ou essa parte mais informativa. Eu acho que dependendo do produto, da ocasião e do momento, você pode migrar entre esses dois universos para que você seja mais relevante. Então, por exemplo, Lay's é um portfólio que a gente se orgulha muito porque ela é feita só de batata, óleo e sal. E a nossa campanha fala literalmente isso, são só 3 ingredientes: batata, óleo e sal. E a gente fez toda uma campanha com os produtores de batata, mostrando que vem literalmente do campo ao seu pacote em 48 horas, basicamente o produto fresco, mostrando esse atributo funcional, né? É um ingrediente de qualidade. O que você está consumindo é só isso. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa campanha de vínculo emocional, de tem Lay's tem jogo, com grandes jogadores que brincam com eles indo em bares, procurando onde tem Lay's sendo servida para eles assistirem o jogo junto. Aí você fala, qual que é mais relevante? Os dois me trazem métricas super relevantes, onde as pessoas conhecem do produto, que é literalmente os ingredientes e da onde vem, qual é a procedência daquilo que eu estou consumindo, mas ao mesmo tempo tem o vínculo emocional, né, de assistir futebol, assistir o seu time favorito, e a Lay's está presente nesse momento. Eu acho que quando você une esses dois universos é onde você cria a fortaleza e eventualmente, se a pessoa tá lá no mercado ou se tá no iFood da vida, eu vou lembrar e quero consumir essa batata e não outra, por exemplo. Então, é muito importante saber migrar desses dois universos no momento mais adequado, mas constantemente lembrar as pessoas. Tenho uma pergunta pra você. Tá gostando do conteúdo? Porque se esse tipo de episódio faz sentido pra você como profissional, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nada. Dá uma força pra gente. E agora,
bora de volta pro episódio. E Gi, estamos chegando no final do episódio, mas tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo que senta nessa cadeira, que é o seguinte: o que você acredita que hoje já faz parte de forma relevante do seu dia a dia, ou das coisas que te preocupam ou te empolgam, coisas que você já faz com muita frequência ou que você se importa bastante, mas que quando a gente vai, por exemplo, para um evento do mercado, quando a gente vê a capa dos principais periódicos da nossa indústria, quando a gente vê os headlines, quando a gente vai nas conferências e vê o título das pautas, não tem quase ninguém falando disso. Onde você acha que hoje tem uma pequena desconexão entre o que a Gi se preocupa muito e o que tá ganhando hype, o que tá ganhando atenção? O que é uma coisa que vem na tua cabeça? Eu não sei se eu vou responder exatamente a sua pergunta, mas eu vou falar de coração. Eu me preocupo muito com a saúde do meu time, sobre equilíbrio na vida, porque a gente fala muito sobre balancear a vida pessoal, vida profissional, mas às vezes as pessoas não têm nem tempo para conseguir fazer isso direito. Então, eu me preocupo muito em desenvolver as pessoas, mas criar um ambiente leve, positivo e divertido mesmo. Eu gosto de pensar que as pessoas estão felizes, sabe? Qual que é a felicidade interna bruta do seu time? As pessoas realmente sentem que elas fazem parte, que elas são importantes, que elas estão contribuindo, mas elas estão achando que aquilo é benéfico para elas. E às vezes tentando fazer um paralelo com a sua pergunta, às vezes as empresas, elas falam muito sobre isso, mas não tem de fato gestores que tornam isso intencional. É muito diferente da PepsiCo. Eu acho que a PepsiCo é uma empresa que se preocupa genuinamente com isso e te dá espaço para que você possa ser um gestor melhor que olhe para isso no dia a dia. Então, para mim, existem muitas empresas que falam no discurso, mas não colocam em prática, e eu acho que é extremamente importante a gente olhar para isso, né? Acho que saúde mental é um assunto que estourou ainda mais depois da pandemia, mas é algo que a gente tem que constantemente cuidar. Perfeito, Gi. Foi um prazer sentar contigo. Cara, a gente falou desde comportamento de consumidor, posicionamento de marca, território, as marcas de vocês que são favoritas do consumidor. Fomos teus aprendizados, cara, em outras categorias, outras indústrias, outros tipos de empresa. Foi sem dúvida riquíssimo. Obrigado por ter participado do CMO Play. Muito obrigada, foi ótimo. Adorei participar da conversa. Quero muito ver depois, né, o resultado desse vídeo. Sem dúvida, vamos ajudar muita gente levando... Que acho que o grande propósito desse podcast, ele é esse, né? Assim, quantas conversas de alto nível como essa, pessoas como eu e você não têm dentro de uma semana, dentro de um mês? Várias. Mas quantas delas têm um microfone gravando para poder levar isso para cada vez mais pessoas, inspirar mais pessoas a pensar diferente, fazer algo diferente? Então, esse é um pouquinho do propósito do programa. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Boa. E se você está assistindo esse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify, deixa 5 estrelas pra gente, se inscreve no canal, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, mais líderes de marketing. Faz toda a diferença o teu like, o teu comentário e o teu compartilhamento. E a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, gente.